momentos da vida que são muito especiais para nós. E é interessante que esses momentos especiais, eles não necessitam, às vezes, de palavra. Há momentos em que pessoas estão juntas sem palavra alguma, e mesmo assim aquele momento é um momento especial pela presença um do outro. Um casal que se ama, simplesmente em estar junto, terá aquele momento como muito especial e poderá passar minutos ou até horas sem dizer palavra alguma, apenas desfrutando da presença um do outro. Amigos podem ir acampar e passar horas da noite apreciando as estrelas, a beleza da criação de Deus, sem dizer palavra alguma, e ter aquele momento como muito especial. Uma mãe que amamenta seu filho pode passar todo aquele momento apreciando a bênção que Deus lhe deu e se alegrar sobremaneira, sem dizer palavra alguma. Uma relação de amor entre mãe e filho no silêncio. Um momento especial para ambos. Um pai que no sofá tem os seus filhos ao seu lado, no seu colo, aconchegados. E naquele momento, eles estão se debruçando diante do pai que amam, sem palavra alguma, no aconchego e no calor do pai, simplesmente para sentir a sua presença. E sem dizer uma só palavra, eles têm aquele momento como único. Porque o que importa é que o pai está ali. O pai está para acolher no braço, para aquecer em seu colo, para fazê-los dormir com proteção, em segurança. A presença, portanto, de pessoas que nós amamos, ela é suficiente para que aquele momento no qual nós desfrutamos da presença dessas pessoas seja especial, seja muito especial, mesmo que não se diga nada. Palavras são importantes, mas momentos podem ser especiais sem nós dizermos coisa alguma. De modo semelhante, hoje que nós desejamos falar sobre o culto ao Senhor, abrindo um parênteses na exposição do Evangelho segundo João, tendo em vista que o capítulo que hoje seria exposto, ele já foi exposto anteriormente. Nós gostaríamos, então, de falar deste momento que é muito especial, repleto de palavra de Deus, mas que o torna especial pela presença real e espiritual de Deus, que convoca seu povo para estar diante do Pai. O culto que é um momento especial, porque os seus filhos se aconchegam na presença do Pai, que está ali de modo real, para abençoar o seu povo. No culto, Deus fala pela sua santa palavra ao seu povo. Mas o culto não é uma aula. No culto, a igreja canta louvores ao Senhor, mas ele não é um show. No culto, a igreja está reunida em comunhão diante de Deus, mas ele não é uma programação social. No culto, a igreja toma a ceia, mas o culto não é simplesmente uma refeição de um povo. O culto é mais. O culto é o momento da presença de Deus recebendo a adoração do seu povo que chega ao Senhor. O culto é esse momento todo especial em que o povo reunido está glorificando o seu Deus. E a sua presença é que torna o momento um momento singular. Deus chama seu povo para estar diante dele. Nós vamos fazer a leitura de um texto
que será o texto base. De fato, não estaremos nos resumindo a ele hoje, mas será o texto base que também será trabalhado durante a exposição, o texto de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 14, um texto que será para nós o modelo do culto, mas que não será o único texto desta noite, para que compreendamos como Deus é adorado por toda a Escritura, por toda a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 5, versículos de 6 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Senhor, que texto magnífico! Tua palavra é magnífica. Ela nos conduz a Ti em Cristo Jesus. Ó Deus, ensina-nos a adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, que juntos operam poderosamente no coração do pecador, para que ofereçamos a Ti aquele culto que o Senhor é digno de receber, porque o Senhor nos fez, somos Teus, povo do Teu pastoreio. Que o Senhor nos abençoe, falando ao nosso coração pela palavra, e que Teu Espírito aplique-a à nossa vida, para que nós possamos viver segundo a Tua boa vontade. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apocalipse 5, esse texto que nós acabamos de falar, ele nos mostra uma visão celestial de um culto fabuloso. Nós vamos ainda mencionar. Todas as partes do culto estão aqui. Um culto modelo. É interessante que ele, em certo aspecto, se assemelha àquela visão de Moisés, que Moisés teve, do tabernáculo. Uma visão de como deveriam construir o lugar de adoração a Deus. Porque Deus nos oferece um culto celestial.
e nos mostra como devemos adorar ao Senhor. Foi assim que aconteceu lá com Moisés. Lá em Êxodo, capítulo de número 26, versículo 30, e nós vamos fazer uma série de citações da palavra do Senhor, portanto, recomendamos que todos estejam com a Bíblia às mãos para conferir, como os bereanos. 26, versículo 30, nos diz que levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Um modelo celestial, um modelo dado pelo próprio Deus para Moisés. E o Novo Testamento reafirma esse texto, como em Atos, capítulo 7, versículo de número 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Veja que Deus se preocupou em oferecer um modelo para que o povo de Deus o adorasse, como Deus quer que o adoremos. Portanto, nós vamos considerar que a visão celestial, de um culto celestial, que na verdade envolve todas as criaturas, visíveis e invisíveis, formando milhões de milhões, milhares de milhares, e não apenas homens, anjos, mas toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo. Nesse momento, lembramos das crônicas de Nárnia, em que a criação de Deus louva a Deus, cada animal, cada ser criado por Deus, feito para glorificar a Deus. Sim, aqui todos estão glorificando a Deus em adoração, todos. Mas, para que nós vejamos como a palavra do Senhor nos conduz a este culto maravilhoso, com a presença de todos os elementos que nós já lemos, e vamos citar um após o outro, nós queremos ir para a palavra de Deus e percorrer desde o Antigo Testamento o culto como um momento especial. Porque eu sei que nesse momento muitos podem ter a dúvida, mas pastor, por que nós precisamos de um momento de culto em que estão presentes desde as crianças de peito, desde aquelas que podem não compreender todas as palavras que nós falamos, mas podem ser alvo do operado Espírito de Deus, porque Deus está presente. Por que nós precisamos de um momento assim, se Deus está em todos os lugares? É verdade, Deus está em todos os lugares. O Salmo de número 139 nos diz o seguinte nos primeiros versículos. Salmo 139. Diz Davi: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Deus está em todo lugar. Por isso que surge a pergunta: por que eu preciso ter um momento especial com a igreja para cultuar a Deus?
Por que eu preciso ter um momento como este, dedicado especialmente para o culto ao Senhor? Se Deus conhece até o que eu penso, eu não poderia simplesmente viver a vida tentando fazer tudo de forma certinha, tentando fazer as coisas corretamente, tentando agradar a Deus com o meu dia a dia? Você deve fazer essas coisas. Mas será que elas anulam o fato de que Deus quer um momento como este? Será que o fato de Deus estar presente em todos os lugares, porque Ele é infinito em seu ser? Será que o fato de Deus conhecer toda a nossa vida, porque Ele é onisciente, isso anula o fato dele querer que o seu povo se reúna para o adorar no culto solene ao Senhor? É isso que nós precisamos ver. Ver que não. Ver que a presença de Deus em todos os lugares não anula uma presença especial de Deus com o seu povo. Para isso, podemos e devemos ir para antes do pecado, antes da queda, quando o homem não havia transgredido a lei do Senhor. Porque lá, Deus já aparecia de modo especial. Gênesis capítulo 3, versículo 8, nos diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. O homem e a mulher já tinham pecado, mas o fato de Deus andar pelo jardim pela viração do dia, a pessoa de Cristo Jesus, aquele que é a perfeita imagem de Deus, aquele no qual existe subsiste toda a divindade, a plenitude da divindade está nele, aparecia para Adão e Eva em alguns momentos. Vamos pensar no relacionamento do homem e a mulher, pensando em Cristo e sua noiva. Ele, como um noivo, aparecia para a sua noiva, que é a igreja, de vez em quando. Não temos como afirmar que todos os dias, pela viração do dia, ele aparecia. Mas o fato do texto nos mostrar que o Senhor ia atrás de Adão e Eva para ter um momento de relacionamento, já é suficiente para que nós entendamos que mesmo que o Senhor esteja em todos os lugares, que Deus venha a preencher toda a realidade, porque Ele está acima, além dela, Ele tem momentos especiais com o seu povo. Deus não simplesmente criou o homem e a mulher e disse: olha, eu estou em todos os lugares, viva a sua vida. Não, o Senhor mesmo ia atrás deles, e veja que era Deus quem ia atrás do homem e da mulher, e não o contrário. Deus escolhia o momento de se relacionar com Adão e Eva, era Deus. Deus quer se relacionar conosco em momentos especiais. E Ele mesmo escolhe esses momentos. Naquele momento, naquele dia, eles não estavam prontos para adorar a Deus. Você está pronto para adorar a Deus? Foram pegos de surpresa. O Senhor apareceu para visitá-los, digamos assim, para encontrá-los, para ter um momento, num relacionamento especial, e eles não estavam prontos. Você tem estado pronto para o culto ao Senhor? Para o momento em que Deus se faz presente de modo real entre nós, para ser adorado por nós, para falar conosco, para receber nossas orações e para nos abençoar? Você está pronto para esses momentos? Naquele dia, eles não estavam prontos. Se em outros dias eles tiveram um momento muito agradável, de grande valor e edificação, aquele dia foi um dia de vergonha, porque quando Deus decidiu encontrar Adão e Eva não estavam prontos para encontrar a Deus. Você está pronto para se encontrar com Deus? Jesus disse que voltaria para um novo encontro, e é preciso estar pronto para nós encontrarmos o Senhor. Então,
o homem pecou. E tendo pecado contra o Senhor, Deus, no versículo de número 21, faz vestimentas para eles. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Primeiro animal foi morto. Foi morto um animal para vestir a nudez que representava o pecado de Adão e Eva. Foi morto o animal para cobrir a vergonha da transgressão de Adão e Eva. E Adão e Eva participaram daquele momento. Viram a necessidade do derramar de sangue para cobrir o pecado. A partir daquele momento, como nós veremos, o culto ao Senhor, o encontro com Deus, não mais seria possível sem o derramar de sangue. Não seria mais. A família então aprende a oferecer culto ao Senhor. Um pouquinho mais adiante, Gênesis capítulo 4, nos fala, no versículos de número 3 a 5. E aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Depois de um certo tempo, vem a família adorar a Deus. Eles vêm para glorificar o Senhor, mas por alguma razão Caim não ofereceu a Deus exatamente aquilo que Adão e Eva viram o próprio Deus realizar como uma oferta ao Senhor pelo pecado. Abel oferece exatamente aquilo que Deus queria, do seu rebanho e da gordura deste, um sacrifício, como Deus mesmo ensinou em 3:21. Caim não o fez. Deus indicou ali, outra vez, reafirmando o que havia feito antes. Aquilo que Deus havia mostrado em Gênesis 3:21, ao cobrir a nudez deles, ao matar um animal para fazer vestes que cobrissem a nudez, símbolo de seus pecados. Deus reafirmou quando disse que se agradava da oferta de Abel, que era das primícias de seu rebanho e da gordura deste, e rejeitou a oferta de Caim. Deus indicou a necessidade do derramar de sangue para o culto, para se achegar a Deus. Deus reafirmou. Mas Caim, em vez de fazer o que Deus queria, tomado de inveja, de ódio, de uma série de sentimentos errados, mata seu irmão. A morte de Abel, um homem de Deus, que estava oferecendo a Deus um culto agradável, faz com que a família passe um tempo sem adorar o Senhor. Porque se nós lermos os versículos 17 a 24 de Gênesis, capítulo 4, veremos que Caim e a sua descendência não têm qualquer prazer no culto a Deus. Eles vivem para si mesmos, e o prazer deles é satisfazer o próprio coração. O pecado se prolifera na descendência de Caim, e Adão e Eva, marcados profundamente pelas consequências do pecado deles, a morte do próprio filho, eles cessam de adorar o Senhor por um tempo. Mas o texto nos diz, no versículo 25 e 26, que tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Enos restaura o culto a Deus. Olha a importância do culto. Aquela família já vivia diante do Senhor, porque esperava na redenção prometida por Deus.
mesmo que Caim tivesse se apartado completamente. Mas o culto ao Senhor é uma expressão de gratidão, é um desejo de Deus para o próprio bem do seu povo, e é aquilo que Deus é digno de receber de todas as suas criaturas. O culto é restaurado, Deus é outra vez invocado por meio desta família, agora com Enos, que invoca o nome do Senhor. O tempo passa, e então mais à frente nós encontramos um outro homem de Deus, que também louva e adora ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 8 de Gênesis, nos diz que levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No culto ao Senhor, que Deus recebe de forma agradável, oferecido como sacrifícios, com derramar de sangue, tendo agradado a Deus, faz com que Deus abençoe Noé e sua família. É num culto que Deus estabelece uma aliança com Noé. É no culto que Deus abençoa a família de Noé, para que ela cresça e se multiplique. É no culto. Um momento singular. Deus estava presente em outros momentos na vida de Noé, com certeza. Foi Deus que mandou o dilúvio, foi Deus que protegeu Noé, foi Deus que conservou na arca, foi Deus que baixou as águas, foi Deus que fez com que Noé e todos os que estavam na arca da salvação pudessem sair com vida. Mas há um momento especial em que Deus é adorado, e é nesse momento que Deus fala com o seu povo, e Deus abençoa o seu povo. Noé levantou um altar ao Senhor para oferecer sacrifícios ao Deus vivo, um culto ao Senhor da salvação, aquele que o salvou. E o tempo continua passando. O culto ao Senhor precisa continuar. E então nós encontramos um outro homem, Abraão, que ainda Abraão é chamado para sair de sua terra, se apartar de sua parentela e seguir um novo rumo, um rumo com Deus. Este homem escolhido por Deus vai oferecer culto ao Senhor ao longo de sua vida. Gênesis 12, versículo 7, diz que apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Ele foi adorar ao Senhor. Ele segue mais adiante, passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão ia andando, parando e adorando ao Senhor em sua jornada. Capítulo 13, versículo 4. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Abrão vive adorando a Deus. Um homem que vive prestando culto ao Senhor junto com sua família. Versículo 18. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Abrão está peregrinando, mas Abrão não deixou de adorar ao Senhor. É interessante aqui fazer uma aplicação, pensando naqueles que nesse momento estão viajando, aproveitando um feriado, num período de dezembro, ou janeiro, fevereiro,
que viajam de férias, passam tempo longe, observem que Abrão, em toda a sua jornada, andando até o local onde Deus ordenou, a terra prometida, e dentro dela, por onde ele andou, Abrão não deixou de prestar culto a Deus. Levantou altares para neles sacrificar ao Senhor, porque o homem aprendera desde os dias de Adão e Eva que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não é possível chegar à presença de Deus sem o Cordeiro Redentor. Você, onde tem ido, tem adorado a Deus? Se você viajar, procure uma igreja fiel, onde realmente a palavra seja pregada, onde o culto seja dirigido a Deus e não a homens, para que você e sua família adore ao Senhor. Não importa para onde você vai, o importante é que você e sua família cultuem ao Senhor junto à igreja, a igreja do Senhor Jesus. Não deixe de adorar a Deus quando estiver em férias, quando estiver passeando, quando estiver viajando. No capítulo de número 22, versículo 9, mais uma vez, naquele momento tão importante e marcante para Abrão, em que Deus já o chama de Abraão, dando-lhe a promessa de um filho, e tendo nascido esse filho, Deus manda que ele o ofereça em sacrifício, e quando Abraão vai oferecer o sacrifício, diz o versículo 9, que chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Abraão outra vez estava disposto a cultuar ao Senhor, exatamente como Deus ordenou. Este seria o momento mais absurdo para a vida de Abraão. Deus, o meu filho, Deus nunca pedira sacrifício humano, nunca. Mas naquele momento, testando Abraão, Deus ordena que o culto fosse oferecido não mais por um cordeiro animal, mas por um filho da promessa. Ele seria o cordeiro. E Abraão obedece. E quando já estava para matar o seu próprio filho, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo, como nos diz o Novo Testamento, Deus então substitui pelo Cordeiro, apontando-nos para Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão é um homem que cultua a Deus, que adora a Deus, e sua vida é marcada por constante cultos ao Senhor. A sua família tem cultuado a Deus? Deus revela para nós, antes da lei de Moisés, que o culto ao Senhor lhe é agradável. E é um momento especial no qual Deus está presente. Com a criancinha de colo e com o ancião, como Abraão. Deus está presente. É isso que torna um momento real, especial. É o fato de Deus estar presente. Abraão adorava ao Senhor e ensinou seus filhos a fazerem o mesmo. Nós vamos encontrar em Isaque, capítulo 26, versículo 25, a prática de seu pai. Diz o texto que então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque seguiu os passos de seu pai. E para onde ia? Ia cultuando a Deus com a sua família. Jacó vai aprender a adorar a Deus também. E no capítulo 33, versículo de número 20, diz a palavra do Senhor, que levantou Jacó um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Deus quer ser adorado pelo seu povo. O Deus que preenche o universo, que está acima de toda a realidade visível, quer ser adorado por momentos como este, por um povo como este, um povo
da aliança, um povo de Deus. E de tal modo que no capítulo 35, Deus mesmo chega para Jacó e manda que ele assim proceda. Capítulo 35, a partir do versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, não só da criança mais nova ao mais velho, mas os servos, todos que lhe pertenciam, como um grande clã, ele ordena: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Observe, Deus me acompanhou por onde andei. Jacó poderia dizer: mas a minha vida já é um culto a Deus. Onde eu vou, Deus está comigo. O que muitas pessoas poderão dizer: mas eu amo a Deus, eu ando com Deus e Deus anda comigo. Para que eu preciso ir para um local onde o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, se Deus já está comigo? Jacó também andava com Deus. Deus me acompanhou no caminho por onde andei. Mas Deus ordenou que Jacó levantasse um altar e no determinado momento oferecesse culto ao Senhor. Deus queria aquele culto de seu povo. E Jacó, como um líder de sua família, como disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jacó tomou a posição de um homem, um verdadeiro homem de Deus, e ordenou que toda a sua família adorasse ao Senhor, a começar com a sua vida. E aqui a gente já observa a necessidade da preparação para o culto. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Você está pronto para cultuar a Deus? Não era simplesmente chegar lá, construir um altar de pedras, oferecer o cordeiro e então invocar o Senhor. Jacó entendeu que o Deus de Israel é santo, que o Deus que o acudiu é verdadeiramente o grande Deus. Então ele ordena: joguem fora esses deuses que vocês têm, deuses que são pau e pedra, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem, porque nós agora serviremos ao único Deus, o verdadeiro Deus. Lance fora os seus deuses. Você quer cultuar ao Senhor? Lance fora os seus deuses, a começar com você, este maior ídolo da sua vida, em que você procura cultuar o tempo inteiro, oferecendo para este ídolo que é você mesmo, tudo do bom e do melhor. É por isso que o culto ao Senhor tão facilmente poderá ser substituído por N prazeres da vida, porque o homem é o maior ídolo dele mesmo. Lançai fora os ídolos, para que Deus seja o único Deus da tua vida. Como disse Jesus: não podeis servir a dois senhores. Não é possível cultuar a dois deuses. Ou você vai cultuar mais a um, vai servir mais a um do que o outro, ou vai aborrecer-se de um para servir ao outro. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível você ser o seu Deus, o dinheiro ser o seu Deus, uma mulher ou um homem ser o seu Deus, objetos serem seu Deus, o teu ventre ser o seu Deus. Não é possível. E ao mesmo tempo você querer oferecer um culto agradável a Deus. Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Você quer adorar a Deus? Deus quer que você se purifique antes. Se prepare antes. Lá à frente, muito, muito à frente, o profeta Isaías vai falar da parte de Deus a mesma coisa. A mesma. Para que o povo adorasse a Deus. Isaías 1, versículo 12 diz: quando vindes
para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Quando vocês vêm para a igreja, quem disse que está aqui no meio do povo de Deus, ou dentro de um prédio, quem disse que isso é suficiente? Quem disse que quando vocês vão adorar a Deus, basta entrar no lugar e achando que o lugar é santo, simplesmente resolveu e santificou toda a tua vida? Quem disse? E então, depois de dizer que ele não quer o culto de Israel marcado por pecados, ele então, no versículo 16, nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Não adianta ser desonesto no trabalho, ser injusto no dia a dia, perseguir pessoas para fazer mal a elas e depois vir oferecer a Deus. Não adianta viver uma vida qualquer e depois querer oferecer o culto a Deus. Tem que fazer como Jacó: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes, porque Deus é santo. Deus está indicando o tempo inteiro que Ele quer um culto, sim. Deus ama quando o seu povo se reúne de forma agradável a Ele, para oferecer um culto agradável a Ele. Mas para isto, Ele quer que o seu povo purifique-se de seus pecados pelo sangue do Cordeiro de Deus e tire a maldade de diante dos seus olhos. Observe então que no Antigo Testamento, antes da lei, apenas no livro de Gênesis, nós encontramos um povo que adora a Deus. Um povo que é conduzido por Deus o tempo inteiro para oferecer cultos ao Senhor. Para oferecer um culto a Deus, o Deus do Criador dos céus e da terra, o Deus de tudo. Mas que quer que momentos especiais sejam proporcionados para que o povo tenha um encontro especial, um momento de culto ao Senhor. Depois disso, em Êxodo, Deus vai, por meio de Moisés, ensinar uma forma do povo adorar a Deus, com uma série de detalhes para que fossem cumpridos à risca, para que tanto apontasse para Cristo Jesus, quanto para que apontasse a santidade de Deus, quanto para que exigisse a santidade do povo que cultua. Nós vamos encontrar a Páscoa, os sábados, o Pentecoste, a festa do tabernáculo, momentos de adoração ao Senhor. E que nós vamos ver no Êxodo e Levítico, e que Deus ensina como quer ser adorado. Deus quer ser adorado, mesmo que você ande com Ele todos os dias. Mesmo que você ore ao Senhor todos os dias, Deus quer que você o adore em um momento especial. Mesmo que você todos os dias leia a Bíblia, Deus quer que você o adore em um momento especial. Mesmo que sua família, ela se reúna para estar falando sobre Deus, orando a Deus, Deus quer que esta família, da criança de colo, a criança que mama, ao mais velho, se junte ao povo de Deus para o adorar, como fez Jacó, como fizeram os anteriores, como Deus ensinou ao seu povo. Deus quer ser adorado. O que acontece no Novo Testamento? Será que, quando nós agora formos para o Novo Testamento, deveríamos pensar, mas isso tudo foi do Antigo. Tudo isso passou. Há algumas coisas novas? Ah, sim. Deus vai nos ensinar algo mais no Novo Testamento. Mas será que Ele vai excluir o que Ele ensinou no Antigo? Se o Antigo e o Novo Testamento forem compreendidos como ruptura, então o Antigo Testamento não passará para nós de um livro de história.
Mas não foi isso que Jesus ensinou. Afinal das contas, o próprio Senhor Jesus disse que veio cumprir, e entender o cumprir como sendo aquele para o qual tudo apontava, para que ele, a partir de então, pudesse nos confirmar toda a sua palavra, conforme a sua vontade. O Novo Testamento nos diz algumas coisas a mais. No Novo Testamento, nós recebemos algumas coisas que eles ainda não tinham no Antigo Testamento em plenitude. Lá em João, capítulo 16, versículos 7 a 14, nos diz sobre a dádiva do Espírito Santo. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E ele fala do Consolador que seria enviado da parte dele. Coisas novas estão acontecendo. Coisas novas estão acontecendo para que este povo ofereça a Deus um culto, um melhor culto, um culto em espírito e em verdade. Antes, no capítulo 14, versículo 23, Jesus já tinha dito, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, em João, o povo da nova aliança é um povo que tem o Espírito de Deus, pelo qual Cristo e o Pai habitam nesse povo. Algo que até então não tinha acontecido, como no Novo Testamento acontece. E isso é tão importante, porque é exatamente essa presença que torna o culto deste povo um culto marcado por tudo aquilo que Deus quer de nós, pela justiça do Cordeiro e pela santificação do Espírito. Um culto o mais agradável a Deus. Um culto oferecido por um povo, alvo da obra redentora operada pelo Filho e pelo Espírito do Senhor. É um novo tempo. Esse novo tempo, Jesus diz em Mateus capítulo de número 24, que seria marcado também por um novo lugar. Mateus 24, versículos de número 1 e 2, diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Não haveria mais um templo físico. Por isso que este prédio não pode ser considerado um templo. Ele não é a verdadeira igreja. Algo novo está acontecendo. Aqueles que adoraram a Deus no Antigo Testamento ofereceram um culto ao Senhor que era ainda sombra de uma realidade superior, em que não apenas um prédio, mas muito mais um templo vivo, um povo, é que seria o povo da adoração, onde Deus manifesta sua presença, sua graça. Foi por isso que João, capítulo 4, nos disse, Jesus nos fala nesse texto, vós, versículo 22, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração iria continuar. O Novo Testamento dá sequência ao povo que adora a Deus. Mas agora, um povo marcado pela presença abundante do Espírito e da palavra do Senhor, para oferecer um culto em espírito e em verdade. A igreja que adora a Deus
é transformada no templo vivo de Deus. Não mais um prédio de fato, mas um povo. Não mais um lugar físico e inanimado, mas um povo que forma o templo do Senhor. Não você, mas uma igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16, nos diz Paulo: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em geral, muitos cristãos entendem que Deus está se referindo a ele, a pessoa, você, eu, indivíduo. Essa ênfase, desde a inauguração da Idade Moderna, a ênfase no indivíduo só cresceu. E em nossos dias, o cristianismo ele é completamente individualista. A ênfase está sempre no indivíduo, o que é um erro absurdo. Porque todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento e a Idade Média patrística compreenderam muito bem isso. A igreja não é formada de um indivíduo, ou não é feita de indivíduos isolados. A igreja é um corpo, povo, conjunto de pessoas unidas e reunidas, como em Atos capítulo 2, 42 a 47. A igreja é formada por um povo. E é por isso que esse santuário, sobre o qual Paulo se refere, lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 5, é formado de pedras vivas. 1 Pedro 2,5 nos diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o santuário. Não é você que é o templo do Espírito, somos nós. A ênfase da Escritura é num povo. Somos chamados de família de Deus, somos chamados de corpo de Cristo, templo do Espírito, povo de Deus. Todas as figuras que apontam para a igreja são coletivas e apontam para esse caráter corpóreo da igreja, esse caráter coletivo. A igreja é um conjunto de cristãos, é um conjunto de crentes, de povo, daqueles que creem. Nós edificamos juntos a casa espiritual para oferecermos um culto a Deus, que é o sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, não importa o quanto você ande com Deus, você precisa estar andando com o povo dele também. Porque ainda que a salvação ministrada por Cristo alcance corações, Deus insere estes corações num corpo, atrai para um povo. Foi por isso que Agostinho disse que não há salvação fora da igreja, porque todos os salvos são colocados dentro dela. Nós formamos um povo da salvação, povo da aliança, templo do Espírito de Deus. Somos nós. Nós precisamos estar juntos. Seu filho, aquela criancinha que está mamando, ela que está dentro da família visível da aliança, que está fazendo parte de um povo visível, que está desfrutando de todas as bênçãos derramadas sobre esse povo, está ali para também oferecer a Deus todo o culto e adoração como parte ou pedra viva de uma casa espiritual. Deus continua querendo ser adorado. Pedro deixa bem claro que o templo de Deus foi derrubado, foi apenas o de pedra, para ser erguido um novo templo, construído pelo Senhor Jesus, e que somos nós, povo, pedras que vivem, que formam esse templo. O Novo Testamento inaugura algo tremendamente maravilhoso, algo novo. É que o templo que era inanimado se tornou um templo vivo, onde Deus
é glorificado pelo culto oferecido ao Senhor. Você precisa estar junto ao povo de Deus. Meu amado, cuidado, a nossa geração é uma geração individualista, extremamente individualista. Cada um está preocupado com seus interesses. Cada um quer saber apenas do seu trabalho, do seu dinheiro, das suas coisas, dos seus sonhos, seus desejos. Por isso que o cristianismo se tornou um supermercado para aqueles que vão entrando e saindo destes momentos de culto. Quantas pessoas vêm e vão porque não se agradaram de alguma coisa, de algum elemento, como se a igreja tivesse que oferecer para ela aquilo que ela deseja, como um supermercado. Elas estão tão acostumadas ao culto a si mesmo, estão tão acostumadas a ser tratadas como cliente que tem sempre razão, que a igreja é vista da mesma forma, como se ela tivesse obrigação de satisfazer as suas vontades. Lembre-se de Jacó. Lançai fora os deuses, a começar com você mesmo. Porque enquanto você for um ídolo de si mesmo, Deus não será adorado de forma verdadeira, em espírito e em verdade, por você. Porque antes de adorar Deus, você adorará a si mesmo. E fará de tudo uma oferta à sua vida. E é por isso que até o cristianismo, até a igreja, se tornou um mero supermercado que tem como que obrigação de agradar a clientela sempre insatisfeita e sempre cheia de si mesma. Mas Deus não nos trouxe um supermercado. Deus construiu, foi uma igreja, a sua igreja. Deus quer ser adorado. Deus ainda quer ser adorado. E Deus não deixou de agir em momentos especiais assim. Deus continua querendo que a igreja ofereça culto a Ele. Por isso que no Novo Testamento nós vamos encontrar cultos a Deus também. Em Atos capítulo de número 24, versículo 11, nos diz a palavra do Senhor que Paulo foi adorar a Deus, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias, versículo 11, 24, 11, que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amontinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Paulo foi a Jerusalém, o templo ainda estava erguido, e ele foi ali adorar. Ainda era um lugar conveniente para que o povo de Deus se reunisse, tanto porque era o lugar comum de adoração durante todas as gerações, como também era o lugar onde todos poderiam ouvir a palavra, aqueles que realmente temessem a Deus. E Paulo foi adorar ali. O culto continua. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de número 4 e 5, nos falam, já dentro de um contexto de culto, da necessidade do povo de Deus adorar ao Senhor. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspado. Ele está ensinando um assunto que não vem ao caso, mas ensinando dentro do contexto do culto. Um homem que ora ou profetiza. Um momento em que o povo de Deus está reunido para adorar ao Senhor. Versículos 23 a 29 nos fala da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E ele nos fala sobre a ceia do Senhor, em que o culto ao Senhor era oferecido. E eles celebravam a ceia. Capítulo 14, versículos de número 23 a 26, nos diz o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, observe os detalhes aparecendo, a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto,
É ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outras línguas e assim por diante. Culto ao Senhor. A igreja continua se reunindo, continua estando junta para cultuar a Deus, para trazer a palavra do Senhor, para cantar louvores a Deus. A igreja continua. O culto ao Senhor não acabou no Novo Testamento, muito pelo contrário. O culto ganhou vida no Novo Testamento, porque o Espírito de Deus foi derramado em plenitude sobre a igreja, porque Cristo, Cordeiro de Deus, e o Senhor se manifesta de forma abundante para a igreja, por causa da justiça que já fora satisfeita. O culto não acabou, muito pelo contrário, foi enriquecido. E a igreja oferece a Deus um culto em espírito e em verdade. Um culto ao Senhor. Nós somos convocados para adorar a Deus, para cultuar a Deus por toda a nossa vida como povo de Deus. Povo de Deus. Por isso, que quando chegamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, Apocalipse 1, 10, um livro que, considerando a tradição da igreja, foi escrito no final do primeiro século, o último livro a ser escrito. Ele nos revela que o primeiro dia da semana já havia se tornado o dia de cultuar a Deus. A igreja já estava organizada, bem estruturada, já tinha recebido a palavra quase toda, restava apenas este livro. E então, nos diz João, no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor. O termo que está se referindo ao dia em que Jesus ressuscitou. Ele agora não é mais o primeiro dia da semana. Ao longo do Novo Testamento, nós encontraremos uma referência ao dia que Jesus ressuscitou como o primeiro dia da semana. E no último livro da Bíblia, de tal modo, aquele dia se tornou o dia de adoração a Deus, que ele ganhou um nome. E o nome deste dia é o dia do Senhor. A igreja continuou a adorar a Deus. A igreja continuou a oferecer culto ao Senhor. Um momento especial, onde a família inteira se reúne para adorar a Deus, para glorificar ao Senhor, para proclamar a sua justiça perante todos. A igreja, ela não cessou o culto. Antes, ela passou a adorar ao Senhor com mais vida, porque Deus operou abundante vida no meio dela. Portanto, ainda que Deus esteja conosco todo o tempo Deus está conosco, é verdade, é a certeza de que nós estamos sendo cuidados por Deus. Ainda que sejamos como povo de Deus, o templo do Espírito, sim, é verdade, nós fazemos isso juntos, nós somos juntos o templo do Espírito. E ainda que o Senhor esteja em todos os lugares, porque nada nem ninguém pode limitar a presença de Deus. E ainda que tenhamos comunhão com Deus no dia a dia, orando, lendo a Bíblia, estando o tempo inteiro a falar e ouvir ao Senhor, Deus continua convocando o seu povo para que ele se reúna, se encontre e então o adore com reverência, amor, temor e alegria. O culto ao Senhor continua. E é nesse momento que Apocalipse 5 nos revela um culto a Deus. Nós vamos fazer um paralelo
entre três textos. O texto de Apocalipse, o texto de Isaías 6, versículos de 1 a 8, e algumas referências do Antigo Testamento. O que nós queremos ver em Apocalipse 5, de 6 a 14? Nós queremos ver como Deus revela quais são os elementos necessários para se oferecer um culto a Deus. Há 4 elementos necessários. No Antigo Testamento, aparece o elemento que é o cordeiro substitutivo. Êxodo 12, nós não vamos fazer a leitura do texto todo, mas apenas dando uma olhada, porque eu creio que os irmãos conhecem, e explicando rapidamente o texto, é exatamente a instituição da Páscoa. O texto nos diz que este seria o principal mês, porque ele aponta de uma forma especial para o Cordeiro de Deus, que é Cristo. E nesse dia, diz o texto, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Família. Ah, como o cristianismo de nossos dias se perdeu no individualismo da idade moderna. Ah, como o cristianismo se perdeu neste individualismo tão egoísta da idade moderna. Deus sempre trabalhou com famílias. Desde Adão e Eva até os nossos dias, poderemos mostrar que a família sempre foi alvo do trabalhar de Deus. Olhamos para Noé, um homem justo, mas quem Deus salvou foi toda a sua família. Olhamos para Abraão, um homem escolhido, mas Deus salvou a sua família. Olhamos para Jacó, o homem descendente de Abraão, mas Deus salvou toda a sua família, e assim vai. Deus sempre agiu no meio de famílias, não apenas indivíduos, não apenas indivíduos. Na Páscoa, um cordeiro substituiu o povo de Israel, que foi livrado da morte quando o anjo do Senhor passaria para matar os primogênitos de toda a terra do Egito. O cordeiro foi morto no lugar de Israel. A substituição foi real, ela aconteceu. Um cordeiro morreu no lugar dos primogênitos de Israel, apontando para o verdadeiro cordeiro substituto, Cristo Jesus, o Senhor. Ali, o culto ao Senhor foi oferecido por meio da morte do cordeiro escolhido ou definido por Deus. Mas vamos continuar. E o nosso texto paralelo é o texto de Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 8, que nos diz o seguinte. Isaías 6, deixe aberto Isaías 6 e Apocalipse 5. Vamos continuar com a comparação entre eles. Diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por meio dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, aquele dia
um cordeiro foi morto. O versículo 6, após o reconhecimento de sua natureza pecaminosa e de habitar no meio de um povo pecador, diz que os serafins levaram, um dos serafins levou para Isaías uma brasa tirada do altar. E o que se faz no altar? Senão a morte de um cordeiro. O altar é o lugar onde o cordeiro derrama seu sangue. O altar é o lugar onde o cordeiro é morto em lugar de pecadores. O altar santificado pelo cordeiro. E é de lá que o serafim tira uma brasa, que ali tendo o cordeiro morto, representa que o cordeiro morreu por Isaías. A brasa tocou seus lábios, porque Isaías disse que era um homem de lábios impuros. E ele diz que o pecado de Isaías foi perdoado. No culto ao Senhor oferecido em Isaías, o cordeiro foi morto para possibilitar que Isaías estivesse diante da presença de Deus. Não é diferente em Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 6, nos diz que então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Mas não um cordeiro vivo apenas, um cordeiro como tendo sido morto. O sacrifício que ali está vivo porque ressuscitou. O cordeiro morreu. O culto de Apocalipse é um culto em que o cordeiro possibilitou a presença daqueles que foram adorar a Deus. Sem o cordeiro não há culto. E como em Isaías, os pecados do povo de Deus, daqueles que faziam parte de milhões e de milhares, foram redimidos pelo sangue do cordeiro que morreu e ressuscitou, para que este povo fosse apresentado a Deus para o adorar. Primeiro elemento do culto, indispensável, é o cordeiro que morreu para nos salvar. É o sacrifício substitutivo. Depois, a palavra do Senhor nos diz, lá em Deuteronômios 31, versículo 9 a 13, que um segundo elemento do culto é a palavra de Deus. Deuteronômios, capítulo 31, versículo de número 9. Esta lei escreveu Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa do tabernáculo, que era oferecido o culto ao Senhor, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que este escolher, ou seja, no momento de adorar a Deus, numa santa convocação, numa assembleia do povo de Deus, lerás esta lei diante de todo o Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro, a família inteira, da criança de peito ao mais velho ancião, toda a família reunida na presença de Deus, porque Deus a convocou para comparecer diante dele. A palavra de Deus ecoa no culto ao Senhor. Em Isaías, capítulo de número 6, nós encontraremos a palavra do Senhor outra vez. Versículo 8 diz, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Deus fala no culto a Ele. É a palavra dEle que ecoa poderosa como as muitas águas, falando ao coração do pecador, que ali está por causa do cordeiro substituto. Deus fala, a voz de Deus ecoa no culto oferecido ao Senhor em Isaías capítulo 6. Mas não é diferente em Apocalipse 5. Após
O versículo 6 nos fala do cordeiro. O versículo 7 nos diz que veio, pois, este cordeiro e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O cordeiro tomou a palavra de Deus da mão direita do próprio Deus, e é ele quem vai abrir o livro e seus selos para revelar a palavra de Deus. O livro de Apocalipse é a própria pregação de um culto oferecido a Deus nas regiões celestiais. O livro é a palavra de Deus que está na mão do próprio Deus. Portanto, o segundo elemento do culto é a palavra de Deus, que está presente no culto ao Senhor, porque Deus quer falar com o seu povo. Nós encontramos mais um elemento: os cânticos. Os cânticos são tão importantes no meio do povo de Deus, que nós temos um livro inteiro. Não dá nem para ler de tão grande que ele é. Não vamos ler o livro de Salmos aqui. Mas só o fato de nós sabermos que nós temos o livro de Salmos como um livro de cânticos ao Senhor, que devem ser entoados pela igreja de Deus, já mostra a importância de nós cantarmos ao Senhor cânticos que realmente glorifiquem a Deus. Vamos, então, para isso, ler apenas o versículo de Efésios, capítulo de número 5, que nos diz no versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Os cânticos ao Senhor sempre fizeram parte do culto ao Senhor, nosso Deus. A igreja que adora é a igreja que canta ao Senhor também. É a igreja que canta as maravilhas. E não será diferente em Isaías 6. Diz o texto que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam glorificando a Deus, louvando a Deus. Os serafins também estavam cantando ao Senhor. Eles clamavam uns para os outros, como nós o fazemos quando glorificamos a Deus em cânticos. E como em Apocalipse, nós encontramos dizendo que eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Eles cantam ao Senhor, a harpa na mão, para que o cântico fosse entoado a Deus. O cântico de louvor a Deus é o terceiro elemento presente nos cultos ao Senhor. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, a igreja que adora é a igreja que canta. Por isso é tão importante sermos zelosos com a letra dos cânticos. É tão importante até sermos zelosos com a melodia dos cânticos, para que ele não nos desvirtuem, que em vez de nós estarmos louvando a Deus, estarmos muito mais cultuando o próprio corpo. Tenhamos cuidado com isso também. Os cânticos são importantes como elemento que deve estar presente no culto ao Senhor. E por fim, um quarto elemento: as orações. Lá em Deuteronômios, capítulo de número 4, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si mesmo, a si, como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Um Deus que ouve a voz do seu povo, um Deus que atende às orações, um Deus que fala com o seu povo, mas é também um Deus que ouve os louvores, o clamor deste povo ao seu Deus. 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O culto ao Senhor também nos proporciona um momento de falar com Deus. Não foi à toa que Isaías, no versículo 5 do capítulo 6, ele fala com Deus: então disse eu, ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías confessa seus pecados e o pecado do seu povo, e é ouvido por Deus e atendido por Deus a oração. Que momento tão precioso é a oração, em que nós temos que ter a certeza que Deus está ouvindo e é glorificado em agir em favor deste povo, que clama humildemente ao Senhor nosso Deus. Não é diferente em Apocalipse. Nos diz o versículo 8 ainda, que eles, os 24 anciãos, prostraram e diante do Cordeiro, tinham não só harpas, mas também taças de ouro cheias de incenso, que representavam o quê? Que são as orações dos santos. No culto em Apocalipse, as orações da igreja sobem a Deus e são ouvidas por Deus. Em Apocalipse inteiro, nós vamos encontrar que mesmo que Deus tenha muita paciência e pareça demorado em ouvir e atender as orações da igreja, Ele atende. E é por isso que capítulo 17 e 18 mostra Deus trazendo juízo sobre a Babilônia, que era o grande inimigo do povo de Deus daqueles dias. E que então Deus há de julgar, que ali julga e ali condena. E traz ao seu povo, finalmente, paz diante dos seus adversários. Deus ouve as orações. Vocês observaram que o culto é um momento único, que o culto é um momento oferecido a Deus, e Deus quer que ele seja oferecido a Deus. Mateus 4:10, quando Satanás queria ser adorado por Jesus, Jesus disse, está escrito, ao teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Jesus afirmou que o culto a Deus tem que continuar sendo oferecido pelo seu povo. Tem que continuar. Ele é um momento em que a igreja se apresenta como um só, uma família chamada de a família de Deus, para oferecer um culto por meio do Cordeiro, o mediador, Cristo Jesus, o mediador entre Deus e os homens, como nos diz Timóteo 2:5, Hebreus 8:6, por meio de Cristo, mas também conduzido pelo Espírito do Senhor, que nos ensina a orar como convém, como nos diz Paulo em Romanos 8:26. É assim que nós adoramos. Deus quer o seu culto. Deus quer uma igreja reunida para adorá-lo. Por isso é tão importante que a igreja saiba como cultuar a Deus. Nós precisamos tanto que os elementos do culto estejam presentes, quanto nós precisamos que você se prepare para cultuar a Deus. Porque como uma família nós adoramos a Deus, não como indivíduos. Nós adoramos como um povo, não como indivíduos. Nós adoramos como um corpo, o corpo de Cristo, não como indivíduos. Nós adoramos como um templo formado de pedras que vivem, não como indivíduos. O culto, ele é coletivo. Ele é uma expressão de um povo que adora o seu Deus, da criança que mama ao mais velho ancião. Por isso, então, todos devemos nos apresentar diante do Senhor. Você veio adorar a Deus? Deus quer ser adorado. A partir de então, prestemos mais atenção em como nós vamos adorar a Deus. Prepare sua família. Homens, preparem suas famílias. Digam aos lares, ao lar que você foi responsável, que você é responsável, pelo qual você é responsável. Jogai fora os ídolos para adorar a Deus. E venha com a sua família. Aprenda e ensine a sua esposa a cuidar das criancinhas. Ensine os seus filhos a adorar a Deus. E confie plenamente no poder de Deus que se faz presente em nosso meio para abençoar este povo. É exatamente no culto, num momento como este, que nós vamos encontrar dois belíssimos textos. Números, capítulo 6, versículo de número 20. Números, capítulo 6, onde
encontramos a bênção que o sacerdote deveria dar ao povo de Deus, a bênção sacerdotal. Versículo 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis o filho de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Povo inteiro, integralmente ali. Mas também, como em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo número 13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus se faz presente no culto para abençoar o seu povo. Por isso é tão importante que todos, do pequenino ao mais velho, sejam conduzidos ao culto e sejam então ensinados a adorar o Senhor desde o início, para que saibam se apresentar diante de Deus e para que desfrutem da presença de Deus, da maravilhosa presença de Deus, que se faz presente para abençoar o seu povo. Deus seja glorificado no nosso culto oferecido a Ele.